As crianças irão para o seu culto. As tias já estão ali esperando. Boa noite, queridos. Quero saudar aqueles que nos visitam. Que Deus abençoe você. Que o Senhor fale com você nessa noite. É muito bom ter você aqui com a gente. É muito bom receber você e poder estar perto de você. Queridos, nós estamos seguindo a nossa série de mensagens, fake news, e nós já vimos muitos falsos evangelhos nesses domingos, e ao mesmo tempo temos visto o verdadeiro evangelho brilhar sobre essas falsificações que nós construímos. E há 2 domingos atrás, nós vimos que existe uma fake news chamada o evangelho indiferente. E essa fake news diz que o evangelho tem a ver somente com a minha individualidade. É um evangelho individualista, que não se importa com o mundo ao redor. Mas a gente combateu essa mentira e nós demonstramos que o evangelho é uma notícia que precisa ser pública. É uma notícia que tem implicações para toda a sociedade, incluindo o mundo dos negócios, da política, das artes, da literatura, da ciência. O evangelho precisa tocar esses lugares. Mas hoje nós veremos que também podemos facilmente nos enganar com o oposto dessa mensagem, com um outro extremo. E a gente pode facilmente acreditar em uma outra fake news, o evangelho ativista. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Eu vou pedir para que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 18. Nós leremos o versículo 36. Se você não tiver uma Bíblia, vai ser projetado o texto aqui para você poder acompanhar. O texto diz assim: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Para vocês entrarem no contexto do que a gente está lendo, para a gente não precisar ler o texto todo, Jesus está sendo julgado. E João está nos contando isso nos versículos anteriores do julgamento de Jesus. Ele está perto de ser crucificado. Ele foi preso no Getsêmani pelos judeus. E depois ele foi levado pelos judeus até Pilatos. Pilatos era governador romano da província da Judéia, que estava ali naqueles tempos. E nesse momento aqui, Jesus está conversando com Pilatos e sendo analisado por Pilatos. E somente essa conversa que ele tem com Pilatos daria um bom sermão. Mas hoje não é tempo para isso, certo? Nós precisamos nos ater ao que Jesus está falando aqui nesse versículo. E Pilatos havia perguntado a Jesus se ele é o rei dos judeus. E Jesus diz: olha, essa pergunta vem de você
Ou alguém te contou isso? E Pilatos não cede muito essa pergunta de Jesus e pergunta mesmo assim: o que você fez, Jesus? Então Jesus responde isso que a gente acabou de ver aqui no versículo 36, que nós lemos: o meu reino não é desse mundo. Queridos, há pouco tempo nós estávamos no caos das eleições brasileiras. E que loucura foi as eleições, certo? Uma loucura que só. Mas mais loucura do que foram aqueles dias específicos, foram alguns casos específicos. No dia que o atual presidente do Brasil, Lula, ele ganhou, muitos líderes cristãos postaram em suas redes sociais e disseram em suas igrejas, em um púlpito como esse foi o melhor dia dessa igreja. E você pode estar achando isso uma idiotice. Mas quando Bolsonaro ganhou, há 5 anos atrás, quase, muitos líderes cristãos disseram em suas igrejas, em um púlpito como esse, numa igreja como essa: esse é o melhor dia que essa igreja teve. E quando eu ouço essas coisas, eu automaticamente sou levado a pensar: realmente, esse é o melhor dia que a igreja já teve? E nós podemos pensar em muitos outros casos, que governos tomam decisões, associações tomam decisões, e essas decisões são de vários espectros: liberação disso, proibição daquilo. E muitos cristãos, eles dizem por aí, a partir das decisões que são tomadas, que mais agradam a eles, é claro, que esse é o dia mais importante da igreja, ou o meu dia mais importante. E eu fico pensando: é sério? Esse é o dia mais importante? E independentemente da opinião de alguém sobre quem deveria estar no poder, você não acha triste que alguém ou uma igreja considere essas coisas o melhor dia que eles já tiveram, que a igreja teve? É sério? E o dia que aquela pessoa improvável, aquela que ninguém dava nada, que ninguém esperava ver, apareceu na igreja e se converteu? Que dia foi esse? E quando alguém pediu para ser batizado, que dia foi esse? E os nascimentos, e as apresentações de crianças, que serão cuidadas para que o reino de Deus avance, que dia foi esse? E os funerais, onde a igreja chorou junto por um irmão que estava há anos caminhando naquela igreja, e depois de anos ele faleceu e morreu no Senhor, e nós participamos daquilo, que dia foi esse? E quando a igreja, envolta em lágrimas, de saudade, mas de confiança também, envia alguém para que vá até os confins da terra pregar o evangelho, que dia é esse? Não é um dia melhor da igreja. Não, algumas pessoas e igrejas estão tão fascinadas com um candidato, com uma causa, com uma ideologia, com um posicionamento, ou seja, fascinadas com o ativismo, que realmente eles imaginaram uma festa no céu quando o determinado candidato ganhou. E bem, amados, esse é o problema do evangelho ativista. E o que ele é? Ele é a falsa notícia de que o evangelho é a nossa ação na sociedade, nossa ação na igreja, nosso desejo das coisas mudarem, nosso esforço pelas causas que são até boas dessa vida. E veja, isso não tem a ver com qual posicionamento político nós estejamos. Nenhuma igreja, seja conservadora, seja liberal, tradicional, contemporânea, grande, pequena, nenhuma igreja está imune de ser atacada por essa fake news. Nenhuma. Nenhuma. E nós, evangélicos, somos particularmente tentados um pouco a mais por essa fake news. Por quê? Porque nós somos um povo de ação. Nós precisamos agir, como nós vimos há 2 domingos atrás. Nós precisamos construir as coisas e ver o reino de Deus avançando.
Mas, no fundo, se é apenas ativismo, isso se torna prejudicial ao Evangelho, porque acaba nos unindo, não em torno do Evangelho, mas em torno de ações, posicionamentos, ideologias. E com certeza, nós já pensamos que o Evangelho seria isso, ou provavelmente já ouvimos isso de alguém. O Evangelho é ajudar os necessitados. O Evangelho é lutar pelos direitos humanos. O Evangelho é lutar pelos oprimidos. O Evangelho é isso, o Evangelho é aquilo. Mas nós temos aprendido constantemente aqui, nesses domingos que nós estamos nessa série Fake News, que nós não devemos confundir os efeitos do Evangelho com o Evangelho. Amém, queridos? Amém, queridos? Não é isso que nós estamos aprendendo? Nós não devemos confundir os efeitos do Evangelho com o Evangelho. Evangelho, queridos, significa boas novas, boas notícias. E é uma boa notícia que precisa ser anunciada. E os cristãos são mensageiros que contam ao mundo o que aconteceu. E qual é o conteúdo dessa mensagem? Você já deveria estar expert, porque nós repetimos isso aqui todos os domingos. O conteúdo é Jesus Cristo. É aquilo que Deus fez por meio de Jesus para reconciliar pecadores incapazes e perdidos com Ele e nele. E assim restaurar todo mundo. Isso é o Evangelho. E por isso nós precisamos sempre lembrar, então, que o Evangelho não é sobre o que fazemos, sobre o que deixamos de fazer, ou sobre o que temos que fazer, mas sobre o que Cristo fez. Mas muitas vezes nós somos particularmente levados a defender as nossas ideologias, as nossas causas, e então transformar essas ideologias, essas causas, como uma notícia de cura para o mundo. Nós acreditamos no engano de que os nossos esforços, os esforços que nós colocamos nessas coisas, trarão o reino de Deus. No Evangelho ativista, queridos, o reino de Deus importa, e somente importa, se ele validar os meus projetos políticos, os meus projetos ativistas, os projetos que eu acredito aqui na Terra. E a gente pode dar até uma rápida olhada pelos twitters, as redes sociais, e nós descobriremos diversas formas como que todos querem que Jesus esteja ao seu lado. Todo mundo quer. Mas os nossos esforços atuais para fazer de Jesus o nosso santo padroeiro, da nossa causa favorita, não são novidade. Na época de Jesus, havia grupos que inicialmente desejavam muito que Jesus fosse deles. Mas ainda assim, depois de um tempo, perceberam, né? Desprezaram. Desprezaram ele pelas formas com que ele não se encaixava nas suas agendas. Os fariseus, por exemplo, eram os conservadores do judaísmo no tempo de Jesus. Eles procuravam ser fiéis à lei, à tradição de Moisés. E eles também tentavam viver em paz com os romanos. Os romanos que era o povo que estava oprimindo eles. Seria ótimo ter um Jesus conservador. Que legal um Jesus conservador. Mas Jesus não era um fariseu. Na verdade, Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus. E a incapacidade que eles e nós temos de seguir as nossas próprias regras. Ok. Então talvez ele seja de um outro grupo. Os zelotes. Era outro grupo dos tempos de Jesus. E eles eram os revolucionários. A galera das miçangas, das humanas, a galera das faculdades públicas. Eram os zelotes. Eles estavam lá lutando contra o sistema. E eles queriam derrubar o governo de forma violenta, fazendo manifestações, e muitos zelotes eram até intrigados com essa ideia de Jesus ser o Messias. É bom que ele seja o Messias. E seria ótimo ter Jesus iniciando uma revolução. Um Jesus que estivesse pelas causas do oprimido povo israelita.
Mas o que Jesus falou para todos nós e para eles também foi: tome a sua cruz, que era romana, e amem os seus inimigos, que eram romanos. Também havia os saduceus. E esses eram os teólogos vendidos. E eles eram conhecidos por não acreditarem na ressurreição do último dia, eles não acreditavam nisso. Eles já tiveram um embate com Jesus, outro dia a gente fala sobre isso aqui. E muitos deles eram judeus culturais e lucravam com o sistema do sacrifício judaico. Eles estavam especialmente interessados em manter a sua reputação com a elite dominante. Ou seja, eles adoravam se manter no centrão. Eles adoravam o centrão. Eles vestiam verde e amarelo. Mas tudo que eles queriam era obter os benefícios que isso dava. Bem, seria até interessante ter um Jesus dos acordos políticos. Um Jesus que está fazendo acordo com todo mundo. Os benefícios para Israel, quais são e tal. Mas o que vemos é Jesus condenando os saduceus por abandonarem a palavra de Deus e zombarem do poder de Deus. Por fim, o outro grupo famoso dos tempos de Jesus eram os essênios. E eles eram um movimento monástico daqueles dias. Eles ficavam no deserto e acreditavam que Israel deveria ser purificado para então Deus vir resgatar Israel. Então eles se isentavam das situações políticas daquele tempo e se dedicavam à pureza do deserto, porque o que importa é orar. Eles eram os isentões. E apesar de Jesus parecer até um pouco, porque ele pregava no deserto, falava sobre pureza, frequentava lugares solitários, ainda assim ele não fazia parte dos essênios. Na verdade, Jesus disse para eles claramente que a luz não deve brilhar escondida, deve brilhar diante dos outros. Não escondido em um lugar, não se isentando em algum lugar. Jesus não era fariseu, não era zelote, não era saduceu, não era essênio. Jesus era quem ele era e Jesus é quem ele é. Jesus não se encaixa nas caixas que os homens criaram. Ele não se encaixou. Ele não vai se encaixar. Ele não pode ser domado. E é por isso que então o reino dele que importa, e o reino dele não é desse mundo. E a resposta de Jesus para Pilatos no texto tem muito a ver com isso e é um confronto direto ao evangelho ativista. Pilatos está simplesmente demonstrando qual a acusação que ele recebeu contra Jesus. As pessoas disseram para Pilatos, ele está dizendo que ele é rei dos judeus. E aí? Não é você que é o governante daqui? E Pilatos, então, vai tentar ver isso e Jesus responde aquilo que nós vimos. E engraçado, porque Jesus reconhece que é um rei. O meu reino, eu sou o rei mesmo. Eu sou o rei. Só que veja, ele não define o seu reino territorialmente. Ele não está apegado às causas humanas daquele tempo. Ele define usando um termo negativo. Ele diz, ele não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E se Jesus fosse um rei desse mundo, ele está dizendo, ele simplesmente tinha pedido aos seus seguidores para lutar, para protegê-lo, para ele não ser preso. Mas toda a forma com que ele foi preso, o cordeiro mudo, a forma com que ele repreendeu Pedro por tentar protegê-lo, mostram que o reino dele não é dessa ordem. É de uma ordem completamente diferente. Ele não é daqui. Ou seja, a sua origem, a sua fonte, a sua essência não é desse mundo. Esse mundo criado por ele, por Jesus. Mas infelizmente aprisionado pelo pecado e pela rebelião contra Deus. Todos os seres humanos desse mundo estão de alguma forma manchados pela escuridão, pela rebelião, pela cegueira e pelo pecado. Então isso implica que as formas que nós lidamos com as nossas causas, com o nosso ativismo, também está manchado. Rapidamente essas causas, essas ideologias, esses pontos podem virar o que para a gente? Ídolos.
ídolos. E os reinos deste mundo, eles se preservam por inúmeros meios, pela força, pela violência, pela gritaria, pela militância, pela manifestação, pelo intelectualismo, pelas respostas enormes que ninguém mais tem paciência para ler nas páginas. Mas Jesus não está interessado nos meios desse mundo. Não mesmo. E a nossa tendência sempre será para os extremos, queridos. Nós vamos ter que lutar contra a fake news do evangelho indiferente, da ideia de que o nosso cristianismo não precisa fluir para a nossa vida comum, para a vida pública, para a vida cultural, para a vida política, para a vida social. Nós vamos ter que lutar contra isso. Porque muitos de nós acreditamos nisso mesmo. Deus me salvou, pronto, que todo mundo morra. Que eu não lute por mais nada nessa vida. Que esse mundo vai morrer. Nós vamos ter que lutar contra isso. Mas também nós teremos que lutar contra a fake news do evangelho ativista, que vai nos levar a acreditar que o evangelho, o cristianismo, é só um meio para um fim. E o fim é a minha agenda. O fim é a agenda que eu acredito ser melhor. O cristianismo é só um meio para eu chegar lá. Um fim humano. E a única forma que nós temos de fugir disso é entendermos de fato o que o evangelho é. O seu ato fundamental. Que é para onde esse episódio com Pilatos está nos levando. Para a cruz. Onde todos os seres humanos, e onde todas as causas, ideologias e agendas são colocadas debaixo da mesma linha. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A cruz nivela a gente. E a resposta de Jesus para onde está o seu trono? Aonde está o seu trono? Ele diz, é a cruz. E as ações de Cristo, por mais que pareçam revolucionárias, você pode dizer, mas ele derrubou as cadeiras no templo. Mas toda essa baderna de Jesus era para levá-lo até a cruz. Jesus não estava do lado de ninguém, exceto do lado de Deus e do lado dos pecadores perdidos. Jesus não é liberal, querido, nem conservador, nem anarquista. Jesus não é de esquerda, não é de direita. Ele não é da revolta armada. Jesus não é trans. Jesus não é homofóbico. Jesus não é red pill. Jesus não é nenhum ismo qualquer, ou qualquer coisa que nós criamos politicamente correta. Qualquer coisa que alimente o nosso senso de justiça própria. Ou compense a culpa que nós carregamos de nossa pobreza moral e espiritual. Qualquer coisa que nos faça sonhar com um mundo melhor ou educar o mundo. Enquanto aqui dentro, no nosso interior, nós precisamos de salvação. Nós não podemos achar que o evangelho é simplesmente um programa de reabilitação do mundo. Porque o mundo não precisa de reabilitação. O mundo precisa de salvação. O evangelho é uma obra substitutivamente consumada. É isso que o evangelho é. E é isso que Jesus faz na cruz. Por isso que não é uma ideia da cruz que nos salva. É só você ver, queridos. Todo o messianismo em torno de candidatos políticos. E aí nós vemos muitas cruzes. Lula já ficou na cruz, Bolsonaro já ficou na cruz, o trans já ficou na cruz, o negro já ficou na cruz, o branco já ficou na cruz, todo mundo já ficou na cruz. Mas não é uma ideia da cruz que nos salva, é a cruz de Cristo que nos salva. Não é simplesmente forjar uma ideia, é a cruz dele, daquela hora, daquele momento, lá no Calvário. E não existe evangelho nessas causas apenas humanas, ativistas, na concepção da mente natural, nas lutas carnais, meramente humanas. Antes de sabermos que essas situações como desigualdade social, disputa racial,
Pobreza e injustiça são sinais para que nós façamos alguma coisa. Antes disso, nós precisamos saber que elas são sinais para a gente poder lembrar que todos nós, o branco, o preto, o rico, o pobre, o gay, o hétero, a criança, o adulto, o religioso e o ateu, todos nós precisamos urgentemente de alguém que nos salve. Não há a menor diferença. Menor diferença. E não é alguém que nos salve apenas como um símbolo de luta contra o sistema, mas um Salvador que morreu no nosso lugar, sofrendo o castigo que era nosso, por causa dos pecados que nós cometemos. O verdadeiro evangelho não pode ser nossas lutas contra a injustiça. Ele não pode ser a revelação da nossa justiça. Porque as nossas justiças, como o próprio Deus diz em Isaías, são trapos de imundícia. Então Jesus, queridos, é o Salvador e também o juiz das ideologias do homem. O evangelho é verdadeiro e somente é verdadeiro porque diz sobre o que Deus fez e não do que o homem pode fazer no mundo. Mas o evangelho também não para na morte. Porque o evangelho diz sobre a vitória de Jesus na cruz. A vitória sobre a morte. A ressurreição. E é por isso, e é por esse meio que nós podemos ter esperança contra os problemas do mundo. Nós podemos ter milhares de causas para lutar, milhares delas. Mas se nós deixarmos elas nos levarem, elas nos tomarem, mais do que o evangelho, nós seremos fadados ao fracasso. O poder da renovação do mundo, queridos, não vem das nossas forças. Não. Vem do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o poder de renovação do mundo. Entenda uma coisa, meu querido, os problemas desse mundo são extremamente difíceis de serem tratados. Eles são grandes demais. Eu sei que tem todo mundo aqui, cada um aqui luta por alguma coisa e se identifica com uma coisa. Tem a galera da ecologia aí, glória a Deus pela galera da ecologia, amém? Tem a galera defendendo as mulheres que estão sofrendo violência doméstica, glória a Deus. Nessa própria igreja, tem o pessoal que está servindo os necessitados com fome nessa igreja, e tomara que tenham muitas pessoas aqui fazendo bem no mundo. Mas chega um momento que nós percebemos que os problemas são muito complexos, certo? Nós chegamos a um momento e descobrimos assim, cara, isso não tem solução. São endêmicos demais, são sistêmicos demais. E aí nós vamos ter que descobrir uma realidade por trás disso. Que o mundo não pertence àqueles de nós que estamos tentando corrigi-lo. Não pertence. A única solução para os problemas universais que procuramos resolver através do nosso ativismo é o evangelho da salvação, somente através de Jesus. E esse evangelho verdadeiro promete uma restauração total, uma erradicação total do mal, de forma completa. E se nós não entendemos isso, queridos, tudo que vai nos restar é uma versão mais amigável do moralismo, onde o evangelho vai ser confundido com os mandamentos do evangelho, com os imperativos do evangelho, com os efeitos do evangelho. Cuidar das pessoas, amar as pessoas, lutar pelo bem no mundo. No fim, se nós acreditarmos que é isso, que é a ponte fundamental da nossa vida, nós seremos moralistas. E aquele que não fizer isso, nós iremos criticar. Ou como estamos dizendo constantemente aqui nos domingos, de novo, se você confundir os efeitos do evangelho com o próprio evangelho, você vai se cansar. Você vai acabar perdendo seu fôlego e você nunca vai sentir. E a sua luta não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Agora, quando o anúncio do evangelho é feito corretamente dentro da história do evangelho, a comunidade nascida no evangelho, essa comunidade, e as comunidades que são nascidas no evangelho, que é a igreja, ela vai entrar
no mundo e vai lutar por justiça e misericórdia. E vai lutar com as armas do Evangelho. E vai lutar contra o mal, porque as armas que nós lutamos não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Não é isso que a Bíblia diz? Os cristãos, então, se o Evangelho for aplicado verdadeiramente através da pregação, na vida, os cristãos realmente estarão envolvidos em várias esferas da vida. Várias esferas da vida pública. E vão levar as suas convicções cristãs aos seus lugares de vocação, na universidade, na rua, com os perdidos, em áreas de influência, na arte. E uma vez, então, que nossos corações são renovados, uma vez que somos mudados pelo Evangelho, inevitavelmente nós nos tornaremos agentes de mudança nos lugares onde Deus planejou que nós estivéssemos. Mas não dá para fazer isso sem o Evangelho. E o objetivo disso, o objetivo de fazer, jamais será para que a minha causa vença, para que a minha ideologia vença. Muito menos será para salvar o mundo, ou educar o mundo, erradicar o mal do mundo. Porque às vezes vira só discurso, queridos. Nós já falamos isso aqui, eu acho que ano passado, quando a gente estava falando sobre política. Às vezes vira um discurso, os cristãos são contra aborto. Isso, contra aborto. Mas parece que é só discurso às vezes, porque ninguém adota. Ninguém cuida da criança, sabe? Ninguém evangeliza a criança. Mas quando sai lá, diz criminalizar o aborto. Os cristãos, glória a Deus, aleluia. E é isso mesmo. Glória a Deus, aleluia. Mas se isso se tornar apenas um discurso, para que a ideia que eu tenho do bem vença, nós perdemos o Evangelho. Nós perdemos a realidade do Evangelho. Nós precisamos ser integrais, queridos, no Evangelho. Então, o objetivo de nós lutarmos pela justiça e misericórdia não é salvar o mundo. O objetivo de lutarmos por justiça e misericórdia não é obter vitória. Não é não. Ouça isso de coração. O objetivo de lutarmos por tudo, vindo do Evangelho, aplicado pelo Evangelho, é expor, através das nossas vidas, a vitória que foi conquistada no nosso nome na cruz. É para dizer que tem um reino vindo. E assim nós veremos as sementes do reino de Deus irromperem no meio da cidade. Somente quando nós entendemos o verdadeiro Evangelho que nós poderemos ter ações verdadeiras no mundo, queridos. Porque o Evangelho resulta em um modo de viver completamente novo. Um modo de viver que serve o mundo. O Evangelho verdadeiro apresenta soluções para todos esses problemas que nós vemos quando a gente liga a TV. Mas ele faz isso primeiro resolvendo o problema mais profundo de todos os problemas humanos. O problema do relacionamento que nós temos com Deus, o relacionamento quebrado. A solução dos problemas do mundo depende da solução do nosso problema com Deus. É por isso que você realmente deve sair daqui hoje disposto a fazer algo, a lutar contra a opressão, o mal, a violência, as desgraças que nós vemos. Mas jamais deve fazer isso sem se reconciliar com Deus, sem ser amigo de Deus. Porque essa é a nossa condição sem Deus. Deus nos chama para lutarmos contra as forças desse mundo, para lutarmos pela cidade, por Campo Grande, para cuidarmos da criação, dos animais, das mulheres, para lutarmos por igualdade e amar os oprimidos. Mas Deus nos chama, antes de tudo, para Ele. Para Ele. E nos chamando para Ele, então Ele coloca os efeitos de andar com Ele no mundo. Quando a gente perde a confiança no puro e simples e verdadeiro Evangelho, nós vamos ficar inquietos, nós vamos começar a procurar por qualquer coisa que nós achamos que vai nos dar o poder que nós tanto ansiamos. Mas hoje nós podemos abandonar os nossos projetos pessoais e correr para aquilo que vem dele, as coisas que são eternas.
abandonar as nossas forças e nossas ideologias, faz parte de negar a nós mesmos e seguir os planos de Deus. Caminhar com Deus significa abandonar o nosso nome, porque muitos de nós estamos fazendo as coisas só para ter um nome. Mas não. É abandonar o nosso nome, o nome da nossa ideologia, o nome da nossa posição política, o nome do nosso candidato e realmente deixar com que Cristo cresça em nós mais do que essas coisas. É abandonando o ativismo, queridos, que nós seremos completamente ativos. Somente assim. Abandone o ativismo e você será ativo, com Jesus estando no centro da sua vida. Quantos de nós aqui hoje, queridos, quantos de nós poderiam estar lutando em favor de uma causa? Poderiam estar falando, militando em algo que consideram importante. Como eu disse, eu acho legal a diversidade que nós temos na Igreja do Calvário, porque nós temos pessoas interessadas e preocupadas com várias causas. E isso é muito bom. Porque não faltam causas. E causas justas. Mas o que Deus está nos chamando, antes de tudo, queridos, é para negarmos a nós mesmos e lutarmos a partir da cruz, para que haja então justiça. Haja justiça no mundo. E assim Jesus ser visto em nós e realmente resplandecer a sua glória através de nós e não a glória dos nossos projetos. Pelo que você tem lutado? Talvez você pense, então eu vou parar, João. Se é isso tudo, eu vou parar. É uma cena muito interessante em Senhor dos Anéis, quando eles estão prestes a ir para a batalha, e Aragorn vai falar o seu discurso. E o discurso dele é basicamente assim: nós vamos todos morrer. Está o exército de Sauron e o exército deles, nós vamos morrer. Não vai dar certo. Vai tudo piorar. Vai tudo dar errado. E aí todo mundo pode perguntar, então por que a gente está aqui? Vamos voltar. Só que ele diz assim, existe razão na luta. Existe razão tá aqui. Vale a pena lutar. Porque a nossa esperança não é que a nossa luta vencerá os problemas, mas que a nossa luta expõe aquilo que está vindo para vencer os problemas. Eu vou repetir a frase que eu estou sempre dizendo. Nós não damos o pão só para dizer que é isso que nós devemos fazer. Quando alguém está com fome e nós alimentamos, é porque no reino de Deus não há fome. Nós não enxugamos as lágrimas, porque isso é a igreja em atividade. Não. Nós enxugamos as lágrimas porque no reino de Deus as lágrimas serão enxugadas. Vai tudo piorar até Jesus voltar. Mas a nossa luta vai valer a pena se for pelo Evangelho. Pelo que você tem lutado? Hoje você pode deixar com que Jesus seja o juiz da sua causa, da sua ideologia, dos seus projetos. Mas Ele também pode ser o Salvador. Ele pode ser o seu Salvador. O Salvador da tua vida. E aí você vai entender que ambições, sonhos, projetos, coisas ficarão para trás. Quando tudo for dito e feito, e a beleza infinita de Jesus irradiar nesse mundo, o que serão os nossos projetos? Jesus pode ser o teu Salvador hoje. E Ele pode também salvar a sua causa hoje. Você vai ter um tempo para meditar sobre isso. Nós vamos cantar uma canção. Eu espero que Jesus seja tudo para você. Curva sua cabeça.